Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI, trazido a você por networknow.com, que é o site líder na internet para networking. Sou Danilo Xavier e estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando ao telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Meisner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, como está e por onde anda? Olá, Danilo, eu acabo de voltar de Nova Orleans e todos aproveitaram grandes momentos lá. Tivemos o congresso do BNI. Estavam todos os vencedores das unidades de adesão de todos os Estados Unidos. Que ótimo! Você comeu uma boa comida? Sempre tem muito boa comida em Nova Orleans, né? Bom, hoje eu vou falar de duas coisas para mover a humanidade na direção certa. Existem pessoas que são especialistas e têm conhecimento e informação, mas fazer com que todos entendam a importância dessas duas palavras tem sido um desafio e tanto. Essa situação é particularmente verdadeira para quem já teve um papel de liderança na sua equipe, em qualquer organização ou no próprio BNI. Se você está em uma equipe de liderança, independente do seu papel, pode aplicar esses conceitos em qualquer lugar. Levar as pessoas a uma direção que você acredita ser a correta é muito difícil, especialmente com profissionais de negócios, empresários e vendedores. Eu tive uma pessoa que foi líder no BNI e foi para um dos nossos grupos. Durante a mudança, ela ficou muito chocada como as coisas estavam sendo geridas pelos membros. O grupo estava sofrendo com informações mal passadas, termos inequívocos, e foi necessário pensar o que eles deveriam fazer para dar a volta por cima. Fiquei sabendo que mais tarde, a pessoa passou a avaliar as situações e propôs mudanças. Isso é absolutamente correto, mas eu achei interessante como a apresentação da solução estava errada. Ela era tão brusca com os membros do BNI que recebeu uma reação muito negativa de todo mundo. O ambiente virou um caos total, pior do que estava antes da mudança de liderança. Quando a conheci e mostrei o caminho para melhorar a situação com os membros, ela ficou muito brava comigo, porque eu não apoiei as decisões dela. Apesar disso, continuei a falar com ela sobre o fato de que eu não estava argumentando que o problema era ela. Na verdade, a situação foi criada pela forma com que ela lidou com as pessoas e os desafios necessários para conseguir colocar todos no mesmo caminho. Até compartilhei uma das minhas frases favoritas para um dilema como este, que é: não queimar o celeiro para assar o porco. Se você está fazendo algo novo, pode torná-lo pior do que estava no momento que você começou. O certo seria ela envolver as pessoas com ideias e conceitos que pudessem entusiasmar o pessoal. Assim as coisas sairiam da maneira que ela planejou desde o início. Eu pedi para ela fazer duas coisas que são muito importantes para as pessoas confiarem e seguirem aquilo que é passado pela liderança. Eu acredito que essas coisas são chave para ser um bom líder. Se você está na equipe de liderança do BNI, como um coordenador de educação, comitê de membros ou qualquer outro cargo, essas são duas coisas que definem a mentalidade de como devem ser as pessoas. Tá pronto, Danilo? Pronto! O primeiro, não se importam o quanto você sabe até que saibam o quanto você se importa. Já ouvi isso. Isso é muito importante. Se você quer que as pessoas te escutem enquanto passam treinamento ou alguma mensagem, faça com que elas percebam que você se preocupa com o sucesso delas, que você precisa delas para ter sucesso. Caso contrário, ninguém vai ouvir um conselho seu, sem chances, totalmente parados. Claro que existe o outro lado da moeda. Dar um conselho sem ser solicitado também não é bom. As pessoas não gostam disso, porém, existem maneiras de você fazer as pessoas procurarem esse conselho. Eu recomendo que, se você está assumindo um novo papel de liderança, digamos que se torne um presidente ou outros cargos bem altos, não chegue fazendo alterações entre o Fale com os participantes, descubra onde eles acham que o grupo deve ir e os tipos de coisas que eles têm em mente antes de sair trocando membros ou fazer grandes mudanças. As pessoas não se importam o quanto você sabe até que saibam o quanto você se importa. Isso é realmente fundamental. A segunda coisa é uma palavra que foi dada a mim pela minha mãe e um peso de papel. Eu acho que eu falei sobre isso em algum podcast anterior. Eu tenho o peso de papel aqui na minha frente. Minha mãe tinha 16 anos, estava vivendo uma batalha difícil e uma corrida do conselho estudantil. A minha mãe me deu esse peso de papel que dizia: a diplomacia é a arte de deixar alguma outra pessoa no seu caminho. Quando ela me deu isso, me explicou que eu tinha que trabalhar com as pessoas. Esse conselho me ajudou a ganhar a eleição e nas tomadas de decisões durante a vida. Admito que nem sempre uso da melhor maneira,
No entanto, busco utilizar da forma mais tranquila e correta possível. É realmente importante notar que este conceito de que a diplomacia é a arte de deixar alguma outra pessoa em seu caminho é acerca de colaboração e não manipulação. Isso que é importante. Quanto mais você é capaz de colaborar com as pessoas para obter o que você precisa, mais elas vão te ajudar. Nem sempre as suas sugestões vão ser as melhores, porém, é muito importante fazer os participantes se sentirem bem, se sentirem à vontade, importantes e envolvidas no processo. Isso vai fazer de você um ótimo líder. Então, essas são as duas coisas para mover as pessoas na direção certa. Você precisa mostrar que se importa e não apenas falar que se importa. Meu amigo Stephen Covey escreveu um livro muito bom chamado A Velocidade da Confiança. Ele tem uma citação e eu estou lembrando dela aqui, pois é relevante para o momento. Você não pode apenas falar de um problema sem mostrar atitudes para sair dele. Portanto, não é apenas falar sobre o fato de que você se importa. O seu comportamento tem que mostrar que você se preocupa com o sucesso do grupo. A segunda parte é a diplomacia. Você tem que aprender a colaborar, não manipular, mas colaborar com as pessoas, a fim de incentivá-las para ir na direção certa. Se você fizer essas duas coisas no caminho certo, você vai ter uma ótima liderança. Muito bom. A única coisa que me veio em mente quando você está falando sobre a primeira dica foi a maneira de manter as pessoas e mostrar que você se preocupa com elas. Você não está apenas mandando ou criticando. Pelo contrário, você se importa com todos eles e está apenas mostrando os caminhos corretos. Você está absolutamente certo, Danilo. Há uma série de técnicas que você pode usar para mostrar que se preocupa com certas questões. Há uma boa técnica pelo Dr. Mark McGregor. Ele escreveu o livro Focos em Soluções. Em uma escala de 1 a 10, o quão ruim é o problema? Após isso, ele fala com as pessoas de acordo com a pontuação. É uma maneira de afiar os elementos-chave do desafio e, mais importante, a solução para os problemas. Grande, Ivan. É isso aí. Bom, isso é tudo, Danilo. Obrigado. Ok, isso é ótimo. Por hoje é só. Obrigado, Dr. Meisner. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até você através do networknow.com, o site que é líder na internet para networking. Muito obrigado pela atenção, sou Danilo Xavier e nós esperamos você na próxima semana com mais um BNI Podcast Oficial.